A Montanha Mágica 100. Decomposição 2. Antes da gente começar essa segunda decomposição, repare no seguinte. Uma vez que você faça muito esse exercício da decomposição 1 e dos vídeos anteriores, você vai entender a intenção do narrador em te expressar essa determinada coisa. Mas há um outro nível ainda. E esse nível extrapola a mera leitura literária, que é se você consegue encontrar correspondente do que está sendo falado aqui na realidade. Porque, assim, eu confio no Thomas Mann. Ou seja, eu sei que toda essa complexidade que ele colocou ali, ele não colocou só para dar uma de difícil, como muitos pós-modernos fazem, né? E nem querem falar nada. Ele colocou toda essa complexidade querendo dizer algo em específico. Quer seja a visão do narrador, quer seja a visão do Hans Castorp lendo aqueles livros de anatomia. Mas há uma visão ali para se apreender. Ótimo, esse é o nível em que eu confio nele. Mas um outro passo é saber, quer seja o narrador, quer seja o Hans Castorp, se eles estão falando de algo que efetivamente existe na realidade. Pode ser que toda essa complexidade que a gente viu seja apenas uma ideia muito bem articulada, muito bem acreditada, né? O Hans Castorp acredita muito nela, mas não verdadeira. Okay? Então aí a gente está falando de um outro nível, né? Perceba o trabalhão que dá fazer essas coisas. Por um lado parece meio desesperador, né? Por outro lado eu acho que é um sentimento maravilhoso. Significa que existe tanta complexidade que você tem trabalho pelo resto da tua vida, né? A segunda vantagem de encontrar algo tão complexo como isso daqui você começa a colocar as coisas em hierarquia, né? Lembre-se que a alta cultura tem tudo a ver com hierarquia. Se você não consegue decidir algo que é melhor que outro algo, você simplesmente está se abrindo para qualquer coisa. Então você não está perseguindo a alta cultura, você é um acumulador, né? Sabe aquela história, aqueles programas, aqueles reality shows dos Estados Unidos, que o cara começa a pegar tudo quanto é tipo de coisa e encher na casa dele, e aí chegou um ponto que ele, se ele quiser entrar para dentro de casa, ele tem que se abaixar na porta, porque ele vai subir e as coisas estão quase encostando no teto, ele tem que ficar meio que agachado vivendo lá. Você é esse tipo de pessoa, se você não sabe o que é melhor e o que é pior. Se você não sabe colocar as coisas em hierarquia. Hierarquia é tudo para a vida cultural. Então você não é um colecionador de arte. Você é um acumulador, né? Quando a gente dá a uma passagem dessa o valor que ela merece, a gente coloca as coisas em proporção, né? Então, por exemplo, eu vou ler um livrinho aqui. Deixa eu pegar um livrinho aqui. Eu vou ler... Puxa vida. O Spartacus, né? Do Howard Fast. Li esse livro, acho que faz uns 15 anos. E é um livro bom, é um livro legal, né? Não é um livro ruim. Mas eu sei colocar isso em proporção. O Stephen King, né? Acho que você, de vez em quando, vê o meu Stephen King aqui, Under the Dome, né? Stephen King é legal, ele é divertido. Mas vamos colocar as coisas em proporção, né? O Stephen King ele não chega nem perto de começar a fazer o que o Thomas Mann faz, né? E como que eu sei disso? Porque eu dei ao Thomas Mann tanta atenção necessária enquanto ele me pediu. E o Stephen King, se eu der toda a atenção que o Stephen King dá, vai ser aquilo ali mesmo, né? Então eu acho que esse processo aqui nos ensina isso também. Ensina que as coisas têm proporção, né? E uma vez que a gente tem esse senso de proporção, é claro, isso é baseado e gera senso de hierarquia, né? Bom, não significa, voltando ao que eu estava falando antes, né? Então eu consegui mais ou menos digerir o que ele falou,
e conseguir mastigar toda essa sintaxe e toda essas, não só sintaxe, em níveis mais profundos, e descobrir a ideia que ele está defendendo. Eu deixo isso ali. Se eu tenho energia, eu persigo um pouco e falo, opa, mas espera aí, será que vida é isso mesmo? Lembre-se que cultura não é uma brincadeirinha. Não é uma coisa assim, olha que legal, né? Tipo assim, assistindo Dragon Ball. Eu gostava muito de assistir Dragon Ball, né? Aí, tem um Super Saiyajin nível 4. São coisinhas, são estruturinhas, umas estruturazinhas que você vai criando, assim. E aí tem o Super Saiyajin nível God, Mega Blaster e assim por diante. Tudo bem, é na historinha, é legalzinho, né? Mas a literatura séria, ela se propõe a colocar questões sérias, né? O que é uma questão séria? É uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Afinal de contas, a vida é um calor? Afinal de contas, a vida está acima dessa instabilidade que preserva a forma? Ou será que a vida é a própria instabilidade que preserva a forma? Afinal de contas, esses níveis subvidas, eles são realmente subvidas ou a vida já acontece ali? Afinal de contas, a vida é realmente como um fogo que tem a lenha ali, que é a nossa estrutura, e que queima acima dele? Afinal de contas, a vida é essa, né? Mas perceba, é depois de todo esse processo brutalmente trabalhoso é que a gente vai chegar a esse ponto, né? De trazer isso para a realidade, né? Esse nível, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que eu não esgotei nem... Eu ia falar um palavrão, nem ferrando que eu esgotei esse nível de entendimento da obra. Não. Nem mesmo esse nível que eu estou fazendo com você eu esgotei, longe de esgotar. Bom, vamos então à segunda decomposição. A segunda decomposição é baseada nesse trecho aqui. Era o ser daquilo que em realidade não podia ser. Daquilo que, a muito custo e mediante um esforço delicioso e aflitivo, consegue chegar nesse processo complexo e febril de decadência e renovação, ao equilíbrio no ponto certo de ser. Não era matéria nem espírito. Era qualquer coisa entre os dois. Um fenômeno sustentado pela matéria, tal e qual o arco-íris sobre a queda d'água e igual à chama. Que é a história que eu falei do fogo para você. Decomposição, daqui a pouco a gente conversa mais. A vida não é matéria nem espírito. É qualquer coisa entre os dois. Repare que aqui, lembre-se, não tente ser criativo demais, não tente ser genial demais. Você só está servindo o texto. Então repita a frase do texto, copie a frase do texto. Há uma virtude que a gente perdeu muito, aquele tempo que a gente só tinha que ficar copiando, tinha que decorar poema, que nem os antigos faziam, decorar uma passagem. É claro que é um exagero em só decorar, mas há uma coisa que a gente perdeu, uma certa humildade que a gente perdeu ao pensar que agora eu só crio, né? Eu tenho que ter pensamento crítico. Muita coisa, na verdade, a gente perdeu com essa história. A vida não é mentira, a vida não é matéria nem espírito, é qualquer coisa entre os dois. A vida não é o nosso corpo, que a gente pode tocar, isso daqui, sangue, carne, fibras, etc. Mas a vida nem tampouco é só um espírito, uma coisa que a gente nunca consegue ver. A vida é uma coisa que fica ali, nesse limite, né? Disso a gente pode inferir que há só o espírito, mas isso não é a vida. A vida não é só o espírito. A matéria sustenta a vida. E aí uma pergunta que a gente pode fazer: será que nada sustenta o espírito, se há só o espírito? A vida é o espírito encarnado. A vida é o ser daquilo que em realidade não pode ser. A vida é o ser daquilo que em realidade não pode ser. Parece meio impossível que haja vida. Porque se a vida a vida, há o espírito, mas a vida não é só o espírito, é claro, a contraparte é verdadeira. Há só a matéria, mas é claro que a vida não é só a matéria.
Mas a partir da matéria a gente tem vida. Então a vida é o ser daquilo que em realidade não pode ser. A vida chega a muito custo ao ponto do ser. A vida chega a muito custo ao ponto do ser. Dá muito trabalho para a vida chegar ao ponto do ser. A matéria está lá, o espírito está lá, mas dá muito trabalho para a matéria gerar e o espírito gerar vida. A vida encontra no equilíbrio o ponto do ser. É no equilíbrio entre só espírito e só matéria que a vida encontra o ponto do ser. Mas não é o próprio equilíbrio. Há uma camada acima do equilíbrio. E essa camada acima do equilíbrio é a vida. Através de um esforço delicioso, aflitivo, a vida chega ao equilíbrio do ponto do ser. O equilíbrio é o ponto do ser. Não é nem muita matéria, nem muito espírito. Há um outro equilíbrio, né? Não é nem muita decomposição e não é nem muita permanência. Há um processo complexo e febril de decadência e renovação. É nesse processo que a vida chega a ser. Há um processo complexo e febril de decadência e renovação. Há um processo que não para. Decadência e renovação. A decadência e renovação. É nesse processo que a vida chega a ser. Você pode continuar decompondo e eu convido você encaloradamente que você tente escrever isso, decompor essa parte escrevendo. Vamos voltar ao texto em questão. Era o ser daquilo, ou seja, a vida é o ser daquilo, só mudando o tempo verbal, a vida é o ser daquilo que em realidade não pode ser. A vida é o ser daquilo que, a muito custo, e mediante um esforço delicioso e aflitivo, perceba o tom sexual que é aqui, né? Aquela dorzinha maravilhosa, né? Mediante um esforço delicioso e aflitivo, consegue chegar nesse processo complexo e febril de decadência e de renovação ao equilíbrio do ponto do ser. A vida não é matéria nem espírito, é qualquer coisa entre os dois. É um fenômeno sustentado pela matéria. A vida é tal e qual o arco-íris sobre a queda d'água. Há lá a queda da água, a matéria, e há o arco-íris sobre essa queda. A vida é igual à chama, que é claro que está sobre a lenha.